Aleluia. Ó Salvador, obrigado por nós. Faz isso não. Vamos correr. Espanhol. Irmão Vitor. Melhor. Honor. Edson. Jeff. Os irmãos perdoem que de longe com a máscara eu não estou reconhecendo. Deus dá. O Gilson. O Gerson. Nossa. Salvador. Aleluia. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no Santo Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. E vamos iniciar a leitura no verso 14. Lucas 4, 14. Iniciando. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Capernaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidão,
a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Capernaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Até aqui, irmãos. Amém. Aleluia. Querida Irmandade, vemos aqui um relato muito interessante, irmãos, feito por Lucas, e que também é só neste evangelho que consta este acontecimento, que Jesus, depois de ser batizado no Jordão, ter passado pelos 40 dias de tentação, e começou a chamar os primeiros discípulos e anunciar quem ele era, e a fazer também sinais e milagres em vários lugares onde ele passou, irmão. Ele chegou na cidade de Nazaré, onde ele tinha passado a sua adolescência e a sua mocidade até próximo dos 30 anos, ou quando completou 30 anos, que ele então saiu e declarou-se ao mundo quem ele era. E mesmo também foi declarado por João, anunciado por João, e ele então voltou agora para Nazaré, depois de um certo tempo. Mas a sua fama já corria por muitos lugares, de obras, sinais, poder e do anúncio do Evangelho. E ele então, num sábado, entrou na sinagoga de Nazaré, onde ele era muito conhecido, onde a sua família morava, onde ele trabalhou e se criou. E ele então participou da abertura do serviço religioso judaico, onde o rabino, num lugar no meio da sinagoga, do salão, onde havia também um móvel semelhante a uma tribuna, e logo do lado uma arca, com muito cuidado, onde tinha os livros, e era o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento. E num escaninho eles eram guardados, porque ainda não havia o papel, e os livros não eram encadernados, ou como os livros que hoje temos, seja a Bíblia, o Inário, ou os livros também de estudo. A imprensa não tinha sido inventada, não existia, e todos os livros, seja do Pentateuco, seja dos profetas, dos Salmos, eram escritos à mão, manuscritos pelos copistas, pelos escribas, e se escrevia principalmente nos pergaminhos, que era pele de ovelha ou de cabrito, bem alisado, bem polido, bem lixado, e ali eram feitas cópias. Havia o papiro, mas o papiro para os livros sagrados, ele se deteriorava um pouco rápido, então eram principalmente os pergaminhos.
E a forma que o livro era apresentado, porque era emendado uma peça de couro de ovelha, noutra peça, e ficava, perdoem a comparação, mas como um tapete se ficasse esticado. E para facilidade de manuseio, era usado 2 cilindrozinhos de madeira, também, desculpem a comparação, mas para entendermos o que é, como um pedacinho de cabo de vassoura, porém era bem trabalhado, bem, enfim, irmãos, talhado e entalhado, onde enrolavam esses livros, de tal forma que era enrolado nas 2 pontas 2 cilindros desse de madeira. E como o judaico é escrito e lido da direita para a esquerda, não como nós, da esquerda para a direita, ficava aquele cilindro enrolado do lado direito e ia enrolando o esquerdo para ir lendo. E os livros eram assim guardados. Após orarem, após louvor, chegou a hora da leitura das Escrituras. E o rabino, que era o ministro daquele dia, naquele serviço a Deus, se afastou para dar a oportunidade para alguém que quisesse se levantar para ler a Escritura e fazer alguma exposição. E o Senhor Jesus se levantou, pois ele era judeu, e veio cumprir a lei. Foi na sua morte e no derramamento do seu sangue que nasceu a graça e o Novo Testamento. Glória ao nome do Senhor. E ele se levantou, e o ministro pegou na arca dos livros sagrados um rolo e abriu e deu para ele. E ele leu o que estava escrito naquele ponto. E era o que a Irmandade, querendo ler em casa, leia. Hoje temos por capítulos e versículos, é o capítulo 61 do livro de Isaías. Mas naquela época, irmãos, era escrito continuadamente, sem divisão, sem número, nem de versículo, nem de capítulo. Isto foi uma bênção de Deus na Idade Média, nos mosteiros, os copistas da Bíblia, e que Deus iluminou a mente de aí pelo ano 1300, final de 1300, irmão, de dividir, de colocar capítulos para lembrar, olha, está no ponto tal, verso tal. Porque, veja, mesmo nos dias de Paulo, ele fala, está escrito num certo lugar dos Salmos, porque ele não podia falar no Salmo tal, no verso tal. Era um livro só. Agora os irmãos entendam a grandiosidade da obra que o ministro entregou. Foi aberto desta forma, como quero crer que todos entenderam, e deu aquele ponto assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, e Ele me enviou para evangelizar os pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos, para anunciar salvação e o ano aceitável do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Todos ficaram atônitos. Que é isto? E o Senhor não falou mais nada. O ministro estava sentado próximo. Ele, cortesmente e educadamente, entregou o livro para o rabino, para o ministro, e foi sentar. Os olhos de todos que estavam na sinagoga
que a palavra sinagoga quer dizer assembleia, reunião, congregação. É isto que quer dizer sinagoga. Todos que estavam reunidos não olharam mais aqui para quem presidia, olharam para onde Jesus sentou, todos. E ele passou a ser o centro da atenção. E ele, então, ouvia os comentários. Mas é Jesus? É o filho de Maria, que nós conhecemos muito bem. Fazia tempo que a gente não via, mas ele está de volta, é ele mesmo. E ele abriu a boca e disse: sei que vocês estão pensando, vocês estão meditando no provérbio popular que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Faça obras aqui, como as obras que nós temos ouvido você fazer noutras cidades da Galileia. Mas eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Nos dias de Elias, muitas viúvas haviam em Israel, no período da fome, após os 3 anos e meio de seca. Mas Elias não foi enviado a nenhuma viúva judia. Ele foi enviado em Sarepta de Sidom para uma viúva que era fenícia, cirofenícia. Nos dias de Eliseu, muitos leprosos haviam em Israel, mas nenhum foi limpo, a não ser Naamã, da Síria, o Ciro. E eles entenderam, aqui não vai ser feito milagre, nem cura, nem libertação. Porque, na verdade, o que o Senhor leu, irmãos, veja que não tinha nada, nenhuma, na profecia de Isaías, que tinha sido escrito 6 séculos antes disso. Não tinha nenhuma promessa material das coisas desta vida. Eram todas promessas espirituais. E ele veio para salvar, abrir os olhos de quem tem o olho carnal e o olho físico bom, mas não tem o olho da fé aberto. Ele veio para libertar os cativos, não um prisioneiro malfeitor que estivesse em algum cárcere, mas os encarcerados pelo maligno. E ele veio trazer o anúncio de uma vida eterna após esta vida terrena. Um ano novo, um ano fora do calendário dos homens, o ano da eternidade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quando ele disse isto, o inimigo, irmãos, que primeiro agrada, e se não consegue o objetivo dele com elogios e com agrados, então ele apela para a ira, para o ódio e para a malignidade. Os espíritos tomaram aquelas pessoas dentro da sinagoga e avançaram sobre ele, porque entenderam o que o Senhor disse, que Israel não era digno, que ele veio para abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e salvar as almas, mas na pátria ninguém ia recebê-lo, e o evangelho iria para o exterior, para os estrangeiros, pois a mulher, a viúva, era do lado do poente, irmãos, na beira do Mediterrâneo, lá em Sidom. E Naamã, o Ciro, era do levante, era do nascente, para o lado da Síria, fora dos termos de Israel. E ele deixou claro isto. Aqui não vai ser feito também o que foi feito, não, porque já desde o tempo antigo, Deus teve misericórdia dos estrangeiros
e dos que não eram da comunidade de Israel. Glória ao nome do Senhor. E isto enfureceu, irmão. E eles avançaram, e diz aqui a palavra, irmãos, que quando ele falou tudo isto, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e se levantaram, o expulsaram da cidade e o levaram a um cume do monte que há em Nazaré, pois está perto ali do mar de Tiberíades, o mar também de Nazaré, e existem carpas. Levou num lugar alto, levaram, e não levaram amigavelmente, irmão, levaram à força. E diz aqui a palavra, com a intenção de chegarem perto daquele precipício, no lugar alto, rochoso, e dar um empurrão no Senhor e o derrubarem lá das alturas, precipitando para lhe tirar a vida. Mas, irmãos, nada acontece antes da hora. Diz aqui a palavra que quando eles chegaram perto do precipício, aconteceu uma obra. Eles deixaram de ver o Senhor. E o Senhor passou pelo meio deles, relando num, desviando do outro, e saiu e voltou sozinho, e eles ficaram confundidos e envergonhados. Irmãos, nesta noite o Senhor manda esta palavra. Também a palavra de Deus, irmão, é a revelação do Espírito Santo. Como foi naquele dia, por obra da presciência de Deus, ser aberto o livro daquela forma. E era o cumprimento de uma promessa de Deus, de um anúncio de Deus, que estava aguardando por 6 séculos. Nesta noite a palavra é esta. Quem sabe alguém que está aqui entre nós, ou alguém que está em comunhão ouvindo esta palavra, e você está aguardando há 6 meses, há 6 anos, ou há um determinado tempo, a palavra do Senhor se cumprirá na tua vida também. Porque a palavra de Deus não cai por terra, e aquilo que o Senhor prometeu acontecerá. E se tem alguém aprisionado, glória ao nome do Senhor, em alguma prisão de aflição, de medo, de fobia, permita a Deus que pelo poder da palavra você seja liberto para servir ao Senhor, liberto para caminhar com alegria o percurso da jornada que te resta nesta terra. Cuida da tua família, cuida do teu trabalho, cuida da tua alma e da alma da tua família. Quem sabe alguém está como cego, não sabendo o que fazer, não enxergando o caminho. O Senhor veio para abrir os olhos dos cegos. Se alguém não enxergou esta graça, permita a Deus que hoje seja o dia da tua conversão. E mesmo quem está caminhando nela, mas está cego em alguma situação que o irmão não vê saída, o Senhor veio para abrir o olho do cego. Glória ao nome do Senhor. E Ele veio para trazer graça, para trazer salvação, como diz aqui a palavra, irmão, apregoar liberdade ao cativo. Irmão, tem muita coisa que nos prende, que tira a alegria, tira o prazer, nos deixa cativo daquela ideia, daquele pensamento, daquele mal, daquele vício. Glória ao nome do Senhor. Mas Jesus Cristo tem a porta que abre, tem a chave que abre qualquer porta. Glória ao nome do Senhor. E Ele pode tirar o cativeiro de alguém que está sofrendo. Glória ao nome do Senhor. E se tem alguém se sentindo como uma viúva, a viúva é que perdeu o esposo, está desamparada, mas o Senhor enviou
lá nos idos do passado, Elias. E ele não foi lá para comer o restinho da farinha da panela e o restinho do azeite da viúva, não, irmão. Porque existe pessoas aproveitadoras até do pobre, e do que não tem quase nada, vai para tomar o pouco que tem. Mas Deus enviou Elias, e na verdade ele pediu: o que é que você tem em casa? Tua serva não tem nada a não ser um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Falou: então faz isto. Faça primeiro, eu estou com muita fome. E é urgente, é emergência. Faz um pãozinho pequeno, no bolo de uma mão, a hora que a massa crescer, de uma mão para mim. E assa e traz aqui fora para mim. E depois você e o teu filho vai comer o tempo que for necessário e que não vir chuva, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar. Então ele levou libertação, irmão, glória ao nome do Senhor. Ele não foi um aproveitador de alguém já desamparado, de alguém já no fim de uma situação dramática, e ele foi tomar o resto que tinha. Ele foi levar libertação. E alguém que parece que está acabando o teu ânimo, terminando a tua fé, terminando a tua alegria, esta palavra hoje vem aumentar o azeite e a farinha. A palavra não vai terminar no teu coração, a virtude não vai faltar no teu ser, glória ao nome do Senhor. A fé não vai acabar e você vai marchar até o dia da volta do Senhor ou até o término da tua carreira. E muitos leprosos, irmãos, que a lepra era uma coisa horrível, incurável, havia, mas Eliseu, por meio de Eliseu, veio a libertação do céu para o Ciro Naamã. E nesta noite, por esta palavra, alguém que a lepra do pecado ainda está em ti, a palavra vai te limpar pelo seu poder, porque é uma água limpa que vai lavar os teus pecados. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o inimigo a ira e o ódio são armas, são ferramentas do inimigo. E ele quer ver a destruição, a ruína, quer devorar, quer matar. Olha o que eles fizeram. Levaram Jesus, tiraram ele de dentro da sinagoga, tiraram fora da cidade, e nos arrabaldes da cidade foram no lugar alto, onde tinha o precipício, e lá de cima, na beira do precipício, uma multidão, irmão. Era só dar um empurrão no Senhor, e a vida dele terminaria aí. Ele não teria derramado sangue na cruz, não teria resgatado nós e a humanidade da perdição. E este era o desejo do inimigo. E o desejo do inimigo, como disse o apóstolo Pedro, estando em derredor de cada um de nós e do povo de Deus, rugindo como um leão, ele quer a destruição, quer tragar. E quem sabe, irmão, e a palavra de Deus não vem em vão, tem algum jovem, alguma jovem, nossos irmãos, que uma multidão de problemas, de pensamentos, de desejos e de espíritos já te levaram para fora, já te levaram para um lugar de perigo, e você se encontra na beira de um precipício. Só falta o empurrão final. E os inimigos ali, irmão, aquele povo irado, iracundo, possuído pelo adversário,
já estavam prestes a dar o empurrão final no Senhor. Mas aconteceu uma obra nova. Irmão, a Bíblia é resumida, mas duas coisas, uma delas aconteceu. Ou o Senhor Jesus se tornou invisível, e ele podia fazer isto tranquilamente. Pronto, desapareceu, e ninguém viu mais. E eles ficaram igual bobos. Ou o Senhor cegou todos eles momentaneamente. Das duas, uma. E o Senhor é poderoso para fazer isto com alguém que já foi levado à beira do precipício. O Senhor vai cegar os olhos do adversário. Não vão enxergar a porta do teu coração. Não vão te ver, glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, nos dias de Ló, quando os anjos foram enviados para retirar Ló de Sodoma, uma cidade era, Gomorra e Sodoma eram ligadas, e era uma cidade só, praticamente. E era um povo, irmão, que vivia na vaidade, nos prazeres mundanos. E os espíritos que levam as pessoas aos prazeres carnais e mundanos, vai levando a pessoa para vícios cada vez mais baixos. É para arrastar pela terra mesmo, no que é mais baixo. E aquele povo já estava no estágio do homossexualismo. Perdoe, irmãos, mas é a palavra. E eles viram que foram hóspedes de Ló, dois moços bonitos, pois eram anjos, e eram bonitos mesmo. E ali, irmão, como eles tinham atração, como já foi dito, foram após e bateram lá na porta da casa de Ló, e disseram: nós queremos os moços que entraram aí. Não, são meus hóspedes. Chegou a um extremo, irmão, a coisa de Ló oferecer as filhas virgens. Mas o espírito maligno e da homossexualidade que estava neles, queriam os anjos e não sabiam que eram anjos. Mas quando eles avançaram, o que fizeram os anjos, irmãos? Cegou a todos. E diz a palavra que eles cansaram, tatearam a noite toda por cegos que ficaram, procurando a porta da casa de Ló e não encontraram. Aqui, irmãos, eles ficaram cegos. O Senhor se tornou invisível para eles. E o Senhor saiu no meio deles e veio embora. E o Senhor vai fazer esta obra com alguém. O inimigo te cercou, te levou à beira do precipício, mas você não vai ser precipitado. A palavra é poderosa para te tirar por cima. O inimigo vai ficar confundido e envergonhado. Deus, irmãos, livrou por meio dos anjos a família de Ló daqueles malfeitores, mal intencionados, ficaram cegos. Irmão, irmã, a tua oração foi ouvida no céu, pelo teu filho, pela tua filha. O inimigo queria fazer precipitá-lo ou precipitá-la desta graça, mas assim como o povo de Sodoma ficou cego, o Senhor cega os olhos do adversário, para não encontrar a porta do coração do teu filho, da tua filha, a porta da tua casa, da tua família. O inimigo não encontrará, e o irmão escapará e glorificará o nome do Senhor. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.